Bom, como a professora disse, né, o título da minha pesquisa é Curadoria Digital do Acervo Audiovisual Eu fiz uma alteraçãozinha no título, professora, porque eu vi que eu tinha escrito o nome da companhia errado. A gente lá tá tão habituado a falar novo corpo, novo corpo, novo corpo, que a gente esquece que tem o companhia de dança e às vezes a gente troca as posições. Então, o acervo audiovisual da Novo Corpo, companhia de dança, e é uma proposta utilizando os modelos WISE e DCC para curadoria do acervo audiovisual e um protótipo no Figma, né? E aqui, qual que foi a minha motivação para... Deixa eu diminuir aqui, que eu acho que... Qual que foi a minha motivação para fazer essa pesquisa? Atualmente, o acervo da companhia, ele tá fragmentado entre perfis diversos no Instagram, porque tem um perfil próprio, tem o perfil da diretora, tem o perfil dos professores, que lá nós chamamos de facilitadores, porque tem uma justificativa de que eles facilitam o acesso à cultura e não necessariamente eles são professores, porque alguns não têm a licenciatura, mas têm tempo de vivência com os estilos que ensinam, né? Então, o acervo está fragmentado, tem muitas fotos, tem muitas gravações, mas você se perde quando você vai procurar. E aí isso confunde com outras companhias de dança, de cultura, de artes que têm nome semelhante com a Novo Corpo. Então, algumas hipóteses para esse acervo estar fragmentado e dificultar esse acesso a todo esse material, a memória, né, institucional, é o site foi projetado por pessoas leigas nas áreas de design e arquitetura da informação, concebido por perfis pessoais e não institucionais, sem esse foco, né, de divulgação mesmo, né, institucional, e uma carência de mão de obra especializada para fazer a gestão da organização das informações, né, em meio digital. Então, só um minutinho, minha tela travou aqui. Então, os objetivos para a pesquisa foi desenvolver um sistema de curadoria digital baseado, né, nos modelos WISE e TCC, com técnicas de arquitetura da informação, e promover uma plataforma, um site institucional. Então, para isso foi feito um protótipo no Figma, né, um wireframe no Figma, que pudesse organizar, pelo menos visualmente, como acessar os locais de onde essas informações institucionais estão. A justificativa foi essa questão, né, da fragmentação do acervo em diversos locais no meio online, né? Sejam redes sociais ou até mesmo um site mal construído no WordPress. E para isso foi projetado, né, o Airframe no Figma. E aí a metodologia traz a revisão teórica do modelo AIS, a revisão teórica do modelo de ICC e como esses dois se aplicariam na construção, né, desse projeto, dessa curadoria, e o desenvolvimento do protótipo do site, né? Aqui eu coloquei uma foto da Lucimeire Monteiro, porque sou muito fã dela e eu acho que ela faz um trabalho maravilhoso aqui na periferia de Itapecerica da Serra. Ela é a fundadora da companhia. A Novo Corpo Cedidas foi fundada em 2004, aqui em Itapecerica da Serra. O foco sempre foi a valorização de corpos diversos, de narrativas negras, femininas, um foco muito grande na questão da representatividade feminina e da periferia, né? Então, tem diversos estilos de linguagem sendo trabalhados, de linguagens de dança, né? Trabalhados dentro da companhia, que vai desde dança afro, capoeira, danças é, do Mediterrâneo, danças
brasileiras, né? Que dentro das danças brasileiras tem samba, carimbó, todas essas danças mais raiz. Tem danças étnicas também. E fazer esse resgate, né, de questões de ancestralidade, de posições sociais, qual o nosso papel dentro da sociedade. Então, assim, a companhia veio exaltar uma deficiência que tinha na periferia, que era uma representatividade e a promoção de que é, as pessoas dessa localidade têm um lugar, têm um espaço, podem se expressar através da arte, né? São bem-vindas a serem artistas, né? Então, a partir desse propósito todo da companhia é que me veio, né? Essa questão, tá? Se tem todo esse propósito, onde está esse material, essa memória, né, institucional? Além de estar fragmentado, está guardado em alguns HDs, né? Então, assim, o que tem distribuído em meio digital não é assim 10% de todo o material que a própria diretora tem guardado com ela. Então, tem muita coisa bacana e que poderia aumentar assim a visibilidade, né, da companhia para conseguir financiamento para novos projetos, participar, né, de projetos, por exemplo, do governo federal relacionado à cultura. Então, isso me motivou muito. Então, eu comecei a minha pesquisa por essa parte introdutória, falando um pouquinho do novo corpo, trouxe ali uma contextualização ali do que é a curadoria digital, que ela está baseada na curadoria tradicional, né, de acervos culturais, porém no meio digital, né, com a questão dos conteúdos digitais e está relacionada também ao gerenciamento, né, de metadados, dessa descrição, da recuperação, acesso e preservação da informação. Trouxe também uma definição dos dados e metadados, como eles se contextualizam, né, dentro da curadoria digital. Então, ele traz ali, principalmente o foco do trabalho com a recuperação e preservação do acervo, né, no meio digital. E os metadados ali são essenciais ali para classificar, buscar e manter a integridade dos objetos digitais, né? Trazendo a questão da interoperabilidade entre sistemas e gestão, né, de todo esse material a longo prazo, gestão e acesso, né? E aí, a partir dessa descrição, né, dessa fundamentação básica, né, aí eu detalhei também a questão dos modelos, né, que eu utilizei. Então, o modelo de CC, Digital Curation Center, meu inglês não é dos melhores, é, apresenta as etapas do ciclo de vida dos dados, né? Ele vai orientar práticas como criação, descrição, armazenamento, preservação e compartilhamento dos dados. E ele vai traçar, né? Ele vai guiar ali o fluxo da curadoria, de acesso a esses objetos que estão arquivados em HD, nem tudo que está nos perfis das redes sociais são os originais, então tem muita coisa editada, então ter acesso ao material que é o original, que foi feito ali por uma câmera, que não passou por edições de Photoshop, é algo que o DCC vai traçar ali um fluxo para acesso a esse material e para poder preservar esse material, né? E o modelo WISE, ele vai ali através das suas funções de ingestão, armazenamento, de gestão de dados, administração, planejamento e preservação de acesso, ele vai orientar o tratamento técnico e a estruturação do repositório digital, além de auxiliar nas políticas de preservação, né, dos materiais. Quando a partir do acesso do material, eu estiver ali já trabalhando com a parte do repositório. Então, em síntese, né, o OAS fornecerá diretrizes para ingestão,
armazenamento e preservação, enquanto disse se orientará ao ciclo de vida dos dados. Dentro disso, serão observados aspectos como controle, integridade, preservação dos arquivos digitais. A organização seguirá vocabulários controlados e será implementada em uma plataforma acessível. É, a princípio, é, o que para a administração da base de dados seria estruturado segundo os padrões MARC 21, que é uma interoperabilidade que é mais utilizada, né, por todos os sistemas aí de gestão da informação, apesar da gente estar aí caminhando aí para o BibFrame, né? A CR2, apesar dele já ter morrido há algum tempo, é o que a gente mais utiliza. Não vejo ainda muita construção e estruturação a partir do RDA e o vocabulário controlado do TGM. Serão realizadas inserções, revisões, auditorias periódicas com foco na interoperabilidade. O software que eu imaginei para poder fazer esse repositório seria o Tainacan. O Tainacan é um sistema, né, que foi projetado por universidades de Brasília, Goiás e tem mais uma que agora eu não me recordo, mas ele está vinculado ao IBICT e ele parece ser um software muito bom para essa questão de imagens, né, de acervo audiovisual. Porém, eu não consegui baixar ele na minha máquina porque a minha máquina tem pouca memória. Então, eu tive esse conflito de não conseguir estender mais a pesquisa para a prática de incluir ali o acervo dentro do Tainacan. Ele parece ser assim fácil de utilizar, né, pelo que eu vi, mas eu só não consegui baixar porque a minha máquina não suportava, né? Máquina mais antiguinha, né? Então, mas eu vi que a URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles utilizam o Tainacan como repositório e ele é bem bacana, ele pode ser personalizável conforme a instituição e ele tem o formato em WordPress, então ele é bem intuitivo. Então, eu pensei nele como para poder fazer esse repositório audiovisual. E ele, aqui na administração revisão contínua, como ele já tem recursos para filtros de busca, personalização de coleções, né, de você poder montar as coleções, controle de acesso, integração com outras ferramentas, eu pensei que ele seria o mais adequado dentro de todos os que eu olhei, assim, gratuitos, né? Principalmente nessa questão de personalização das coleções, porque, por exemplo, lá na Companhia Novo Corpo, pelo menos 2 vezes por ano tem espetáculos gerais, né? Amostras de dança. E dentro de cada amostra tem pelo menos ali de 10 até 15 apresentações diferentes. Então, veio até na minha cabeça assim, nossa, montar uma coleção por amostra. Aí vocês pensam, dentro de 20 anos aí, quantas amostras já não tiveram? Quanto, quanto registro já não tiveram, né? Então, assim, eu achei o Tainacan bem indicado nesse quesito. Assim, eu me entusiasmei bastante. Eu só fiquei chateada que eu não consegui baixá-lo para, né, para ampliar a pesquisa. Então, essa daqui é uma imagem de como ficaria mais ou menos uma fichinha, um registro no Tainacan. Não que ela ficaria exatamente assim, é que eu consegui fazer ela em tabela. Inclusive, essa foto eu capturei do Instagram, porque é também parte do acervo que tá fragmentado, né? Então, a parte de acesso e difusão seria a partir, né, do site institucional. E dentro do site institucional ter o link que levaria ao repositório Tainacan, onde teria todos os registros organizados por coleções, né? O site institucional ele seria mais informativo. Então, é, seria essa forma, assim, o acesso e difusão através das plataformas digitais e que fosse construídas com base na arquitetura da informação e UX, né?
E aqui o meu protótipo no Figma, né? Como que eu fiz esse protótipo? Eu trabalhei em cima do logotipo oficial da Novo Corpo Cia de Dança. E aí, em cima do logotipo, eu trabalhei a questão da paleta de cores. Eu consegui fazer uma captura de algumas cores ali com aquela extensão. É uma extensão, né, que dá para colocar no buscador do Google, que é o Colorzilla. Eu trabalhei com tipografias acessíveis, que eu trabalhei na documentação lá do logotipo. Eu coloquei que eu trabalhei com as fontes Roboto e Poppins, né, que são fontes sem serifas, então traz uma navegação, um contraste visual mais harmônico. Né, até mesmo com as cores da companhia, e um layout um pouco mais simplificado. Eu não trabalhei com menus é, menus muito fragmentados. Eu coloquei menus mais objetivos, porque é um site mais informacional, né? E para testar um pouco mais o Figma, testar um pouco mais os meus conhecimentos, eu aproveitei que o Figma agora tem uma versão em português, né? Na língua portuguesa, aproveitei porque na disciplina que a gente viu o Figma, eu apanhei bastante dele por estar em inglês, né? E o meu inglês é péssimo. E agora com a versão em português, então eu falei, vamos colocar em prática algumas coisas. Então eu trabalhei com menus de navegação e carrossel de imagens animados, né? Então eu consegui prototipar esses componentes, né? E eu também coloquei a página de documentação técnica, né? De tudo que eu usei no protótipo. E aí, a partir do protótipo, você teria ali no menu uma integração para o Tainacan, que é o repositório audiovisual, e uma integração para a biblioteca lá da Novo Corpo, porque tem uma biblioteca comunitária e é utilizado o BibLivre para fazer a catalogação desse material, então ter o acesso a partir do site institucional, né? Aqui eu coloquei a versãozinha do desktop e eu coloquei também a versão mobile para ele ser responsivo, né? Aí eu vou minimizar aqui e vou acessar o protótipo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui que eu acho. Deixa eu max. Aí eu usei, né, todas as técnicas que foram utilizadas para construir o protótipo, né, todas as técnicas que a gente aprendeu em aula, de questão de utilizar o grid, eu usei grid acho que esse aqui está de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 colunas, usei linha guias para poder deixar ele mais para deixar ele alinhado, harmônico, né? Todo padronizado. Como eu falei, aqui nos menus, eu deixei menus de forma simples. Esse daqui é um carrossel de imagens que traria, no caso, informações para acessar lá na página de notícias, informações de destaque, digamos assim, né? Que pode ser alterado frequentemente, né? Tem aqui uma página do Sobre Nós, né? É um Warframe é um Warframe bem básico, assim, de baixa fidelidade, né? Porque ele não tem tudo prototipado, né? Então é só mais visual, mais a parte de design mesmo. Então a primeira parte é onde fala, né, sobre a companhia, o objetivo dela, mas de uma forma bem objetiva, bem sucinta. As modalidades de dança, que aí a proposta é fazer como se fosse um carrossel, que eu coloquei aqui, os indicadores de que podem passar para o lado, né? E as nomenclaturas do que é ministrado lá, né? Aqui, no caso, se clicasse num cardzinho, abriria a página que fala, né, sobre a modalidade, o objetivo da modalidade, como funciona.
Aí aqui tem a página dos facilitadores, que seriam a quarta página, que lá a gente não chama de professores, a gente chama de facilitadores porque eles facilitam o acesso aquele estilo de dança, porque muitos têm, por exemplo, o DRT por prática, né? Pelo tempo de prática naquela modalidade, quantidade de trabalhos, e não necessariamente a licenciatura. Uma coisa que eu preciso dizer é que todas as fotos desse protótipo, eles estão em meio público, tá, gente? Eu não peguei nenhuma foto assim, que estava lá de particular e no meio particular e coloquei aqui. São todas assim disponíveis nas redes sociais da Novo Corpo mesmo e de quem são essas pessoas, né? Então, são fotos reais. E a parte de notícias que poderia ser, que são encaminhamentos lá da página início para os destaques aqui, né? E aí, como eu falei, aqui eu não consigo, né? Não é um link, mas aí eu coloquei o menuzinho a biblioteca, que iria para o link da biblioteca, que é o Biblivre. Galeria, eu achei que seria uma forma mais intuitiva de se entender do que se trata, ao invés de colocar repositório institucional, ou memorial, ou acervo. Eu achei que se colocasse galeria ficaria mais intuitivo para quem está acessando e não tem muito conhecimento dessa gestão de acervo, gestão da informação, entender que iria para uma arte de registros audiovisuais, né? Tanto gravações quanto as fotos, né? Então aqui levaria para o Tainacan. E coloquei também a paginazinha de contato, né? Os contatos lá, a localização e, e a ideia é que essas barrinhas de menu elas fiquem fixas em todas as páginas. À medida que vai rolando, elas continuam, né, aparecendo ali. É, confesso que eu me inspirei no site de uma outra companhia de dança, que inclusive o site se chama Companhia de Dança, e eu achei bem intuitivo fazer dessa forma. É um site também que tem uma organização bem simples, só fica um pouco bagunçado quando chega na galeria deles, né? Que não é um repositório institucional. É, e aí eu fiz a versão mobile também. Eu utilizei aqui um layout de para Android, né? De 360 para 640, que seria acho que um layout pequeno. E aí eu fui organizando. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu fui organizando as informações como se tivesse no celular. Só que à medida que eu fui organizando, ao invés de ter 7 páginas como no do desktop, ele ficou em 6, né? Mas é porque diminuiu essa primeira página aqui para a segunda, né? Como o sobre nós. Mas a ideia é que esse princípio aqui tivesse um carrossel, também com as informações. E viesse as páginas sobre nós, modalidades, aqui também podendo passar para o lado, abrindo o, o card, né, da modalidade também com as informações. Aqui o dos facilitadores também, podendo passar para o ladinho, a das notícias também, igual a do desktop, e a página de contato. Aí, como eu informei, eu coloquei também aqui a página de documentação técnica, né? Onde eu coloco aqui o layout do desktop, né? Que ele está aqui, 1440 por 1024. O layout do mobile, a tipografia. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, porque o que ficou grande aqui foi o carrossel. A tipografia, tanto para o desktop quanto para o mobile. Coloquei aqui os ícones utilizados em ambos os wireframes, as cores, né, utilizadas, né, a tabelinha de cores. Foi muito baseada mesmo no logotipo da instituição. Alguns componentes que eu utilizei, alguns componentes fixos, né, como o menu
um menu final, um menu inicial, são os top bars, né? É, localizador, porque aí eu utilizei aqui para capturar aqui um plugzinho que já capturava a partir do endereço do Google. E aqui embaixo, eu vou ajustar a janela novamente. Esse maior aqui é o meu carrossel lá do início, né? E aqui também tem o menu que eu utilizei no mobile. Eu vou mostrar como eles funcionam. Aí o que que acontece? Eu não aprendi, eu não consigo ainda construir componentes animados, eu consigo, né, formar ali os componentes, mas eu aprendi a utilizar componentes da comunidade Figma, né, de procurar lá dentro do Figma componentes que já existem, trazer eles para o meu projeto, editá-los e utilizá-los, né. Então isso eu consegui aprender a fazer, né? Agora, prototipar ainda é um trabalho grande. Então, se eu vim aqui fazer uma apresentação, né, do meu protótipo, aí o meu carrossel está animado, né? Que foi algo que eu comemorei muito quando eu consegui terminar de fazer, né? As páginas ficariam dessa forma, né? Que eu contato. E se eu voltar aqui no mobile, no mobile, eu não animei o carrossel, mas eu animei o menu, que seria o menu inicial, né? Que aí foi o que ficou mais fácil aqui de entender como esse menu aqui das guias apareceriam. E aí ficaria assim o projeto, né? Do mobile. Tem contatinho ali. E, bom, considerações finais, né? O projeto estruturou uma proposta de curadoria digital, né, para o acervo, utilizando os modelos OAIS e DCC para garantir fluxo de integridade de preservação, acesso e reutilização dos objetos. Um protótipo desenvolvido no Figma para reforçar, né, os princípios da instituição, de ter de uma identidade institucional, com acessibilidade, com acolhimento, uma plataforma que é o Tainacam para poder gerir esse acervo audiovisual, fazer uma gestão e difusão desse acervo. Com filtros de busca e que possa fazer a preservação, né, dessa memória institucional. E, por fim, é uma proposta que contribui para a valorização da memória da companhia, né, que também pode ser utilizado por outras instituições culturais, periféricas e colaborativas, né? Porque eu vejo que é uma deficiência que tem muito, né, nessas instituições da comunidade, que é de promover uma identidade, uma posição no meio digital, né? Uma posição reconhecida. Aqui as referências que eu utilizei na, na apresentação da pesquisa. E é isso, gente. Obrigada.